Porque hoje tem, Mauro César Pereira, Flamengo e Botafogo no Maracanã. A provável estreia do Luiz Henrique. É um Botafogo também que foi... Não dá pra dizer que foi super bem no Brasileiro do ano passado, porque foi o maior vexame da história. Mas que teve uma campanha acima da média no Brasileiro do ano passado, principalmente porque se esperava do Botafogo, contra esse Flamengo do Tite, Mauro. Agora, o Flamengo do Tite já mostra alguma evolução nesse campeonato estadual? E o Botafogo, o que esperar desse jogo, na sua opinião, Mauro César Pereira? O Botafogo ganhou um jogo dos últimos 4, o Flamengo no domingo fez um jogo abaixo do esperado contra o Vasco, né? Teve ali a chance de ganhar no final, mas acho que não mereceu, o empate acabou sendo até acho que justo pelo que foi a partida. Agora são times que estão passando por um processo, o Botafogo está sendo reformulado, novo técnico, mudando jogadores, mudou o goleiro, mudou zagueiros, chegando agora do Luiz Henrique, é um Botafogo já diferente, o Flamengo chegou de La Cruz, o técnico agora tenta colocar em prática mais ou menos o que ele pensa, é um começo de temporada, esses jogos são jogos de início de temporada, você vai avaliar, claro, o desempenho, vai criticar, vai elogiar o que for bem, vai criticar o que for mal, mas são times que ainda vão levar um tempo até atingir aí um patamar técnico, um conjunto, jogo coletivo e tudo mais afinado. Eu acho que não dá para esperar nenhuma maravilha. Vai esperar um bom jogo, que seja um jogo disputado, que tenha bons lances, que tenha momentos de emoção para os torcedores. É isso que dá para esperar. E aos poucos você vai poder ver uma evolução ou outra, um jogo melhora, piora. Isso é pré-temporada, gente. Sabe, essa coisa de ficar esperando que os times joguem uma barbaridade. No caso específico do Flamengo, os times do Tite são montados pela defesa, né? Sempre foi assim. Você acha que não vai ter aquele futebol bonito no Flamengo com o Tite? Não sei se vai ter futebol bonito. Até que o negócio de futebol bonito é muito subjetivo. Eu sei do seguinte, ele monta os times dele pela defesa. Ano passado, ele não montou o time, ele pegou já no meio do campeonato. Então ali é um remendo, tudo e tal. Agora o que acontece? Eu imagino que a primeira preocupação dele é o time correr poucos riscos. Ele sempre trabalhou assim. Defesa de linha de 4, bem postada, time que concede poucas oportunidades. A seleção tomou poucos gols, né, Mauro? Exato. Os times dele, depois de certo, sempre são times assim, que tomam poucos gols, não dão muitas chances. A partir daí ele vai construindo o resto. Então eu entendo que esse vai ser de novo o caminho. No domingo, teve uma coisa boa no começo do jogo, que foi uma pressão muito forte no campo do Vasco. O Vasco não conseguia trocar passe, não conseguia passar no meio campo. Mas faltou criar jogadas de gol, e em alguns momentos, aí não é nem culpa dele, é um vício de alguns jogadores do Flamengo, sempre um toquinho mais pro lado, uma bola mais rebuscada, tem chance de arrematar, não chuta, tenta tocar pro colega, tem a chance de bater pro gol, mas aí tem que tentar mais uma ajeitada para pegar um ângulo melhor pro chute. Então, assim, é um time que tem para fazer um gol tem que criar várias chances. O índice de aproveitamento do Flamengo há muito tempo já é muito baixo, assim, em relação às chances criadas e aproveitadas. Então, eu acho que tudo isso não vai se resolver de uma hora para outra. E no caso do Thiago Nunes, menos ainda. Ele também chegou no final sob uma pressão fortíssima para o time ser campeão, já em dificuldade, não foi possível. O Botafogo perdeu pontos, nem pegou vaga direto na fase de grupos da Libertadores e saiu o goleiro, saiu o zagueiro, saiu o jogador de meio campo, mudou bastante, né? Ele hoje não tem Jefinho, né, inclusive, está contundido e está montando o time, está remontando o time. Não dá para esperar que o Thiago também faça o Botafogo voar agora, vai levar um tempo. Então até esses resultados, empatou no final de semana mais uma vez, acho que eles são normais dentro de uma preparação. E o Botafogo tem uma outra questão. Ele tem que pensar muito carioca, não. Ele tem que organizar o time. O jogo de hoje para o Botafogo é mais importante, porque é um bom teste para o Botafogo. Ele tem o jogo da Libertadores daqui a pouco, depois do Carnaval. Então, tem duas etapas. E a segunda etapa deve ser contra o Bragantino. Passando pelo primeiro adversário, o segundo deve ser o Bragantino. Outra já teve, né? Porto Cabello e Defensor, né? O time uruguaio perdeu, inclusive. Então, é isso. Será que o Luiz Henrique joga hoje, mano? Será que eles botam? Ele estava jogando regularmente. Ele estava jogando, não precisa... Eu imagino que jogue. Se não jogar de saída... Se aparecer no bid, né? Está regularizado, acho que ele deve jogar. O Vina não, né? Tá machucado? O Vinha tá voltando de uma lesão, né? Mas já está no bid, mas acho que ainda não pode jogar, né? Ainda não tem condições. Agora, Mauro, pode ser implicância minha, e aí eu te pergunto, eu tô achando o Rossi muito atabalhoado. No domingo, aquela saída de gol dele foi um negócio... Mas ele sempre sai mal do gol, desde o ano passado. Eu honestamente, não achei bom negócio o Flamengo liberar o Santos nesse contexto. Eu acho que assim, o Rossi não mostrou até hoje ser um goleiro melhor que o Santos. Então, para o Santos sair por 1/3 do valor que foi investido para Fortaleza, é melhor ter ficado no Flamengo. Tem um outro goleiro experiente ali. O Santos não é um mau goleiro. Não é um goleiro espetacular? Não é.
Não é. Do Flamengo teve uma fase boa, foi campeão, ele foi campeão muito seguro, não cometeu falhas, depois entrou numa fase ruim e tal, não começou muito bem o ano passado, e aí meio que caiu em desgraça, até um negócio até meio exagerado. É um cara muito introspectivo, acho que isso talvez tenha pesado, ficou ali no cantinho dele ali quieto, aí o São Paulo cismou lá com o Matheus Cunha, que claramente não estava pronto. O Matheus Cunha falhou contra o Olímpia, falhou contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, falhou vários jogos. É um goleiro ainda... Todos, né? Todos os 3 goleiros do Flamengo falharam muito. Mas o São Paulo cismou com o goleiro mais jovem, com uma ideia de que era melhor com os pés, acho que nem isso ele era. Um garoto ainda, pode ser que venha a ser um grande goleiro, mas não estava nesse nível ainda, para ser titular absoluto, como o São Paulo colocou. Aí só colocou o Rossi quando já tinha, o Matheus já tinha comprometido algumas situações com atuações fracas, ruins, com falhas em lances capitais. Aí colocou o Rossi, mas o Rossi ainda não se provou também não. Domingo, aquela saída de gol dele que o Léo Pereira salvou, depois o gol do Vasco, nossa senhora. Aquilo é um absurdo, pô. A bola toda dele. Saiu ali perdido na área. Nossa, e já tinha saído mal uma vez anterior. Eu acho que é uma coisa para ficar de olho mesmo. Agora, Bruno, a gente fala de outro clássico, né? Clássico no Campeonato Carioca. E mais uma vez o Gabigol vai começar no banco. Provavelmente. A provável escalação tem o Pedro no banco. O velho Vamp ontem falou que ele continua achando que o Tite não gosta do Gabigol. E no jeito dele, foi brincando ou você falou sério? Que Mauro Betti que me contou. Não, mas que você acha que o Tite até gostou que ele perdeu o pênalti? Pronto. É brincadeira. Ali é brincadeira. Mas esse cara é maluco. Será que o treinador vai gostar que perdeu o pênalti? O treinador vai... Pra tirar o peso dele. Mas você que fala. Você acha que o Tite vai brigar que o Gabigol perdeu o pênalti? Tirou o peso de mim. Tirou o peso. Que nada. Pra mim, agora, o titular do Tite é o Pedro, pô. O Tite já define aí que seu titular é o Pedro. Você acha que ele tem razão? Eu já vou dar minha opinião. Eu tentaria dar confiança pro Gabigol no começo do ano. Porque acho que ele no ano passado estava largando, critiquei pra caramba, mais preocupadinho em fazer festa, em cantar trap. Nesse ano eu vejo um Gabigol tentando se motivar novamente. Eu tentaria dar confiança pra ele, depois também quero escutar o Mauro. Ou você não, você colocaria o Pedro, quem você acha mais jogador? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Eu particularmente gosto mais do Gabigol do que do Pedro, assim, nos dois bem, eu gosto mais do Gabigol. Acho que o Gabigol é um cara muito decisivo, um cara muito bom, mas ele deu brecha para isso, né? Isso é um fato. O Pedro terminou o ano melhor que ele, por isso que o Tite começa com o Pedro, então dá para compreender, dá para entender, mas eu tentaria recuperar o Gabigol, assim, e ele vai ter chance de jogar, aí depende dele. Que, falando do Tite, eu tenho quase que certeza que o Tite, ele acha o Pedro melhor. O Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo. O Pedro, lá em 2020, quando ele teve uma sequência ali, era Covid, teve muito jogador do Flamengo com Covid, teve contusão, ele teve uma sequência de jogos, ele nem era um titular absoluto, o Tite convocou o Pedro em 2020. E depois, em 22, quando ele virou titular com o Dorival, ele convocou. Assim que ele teve uma sequência de jogos, ele convocou de novo e levou o cara para a Copa do Mundo. Então, o Tite gosta mais do Pedro do que do Gabigol. Mas, muitas vezes, os fatos se impõem. E aí depende do Gabigol fazer isso. Porque o Tite teve uma convocação com o Gabigol lá em 16, aí não voltou mais. Só que em 2021... o Tite convocou o Gabigol em quase todas as listas, porque o Gabigol estava muito bem. Então, mesmo que ele não seja um grande fã, se o cara estiver bem, ele vai botar. Então, em 21, ele deu várias chances para o Gabigol na seleção. Só que depois não levou para a Copa. Então, se o Gabigol entra hoje, mete gol, o time ganha o jogo, entra no outro jogo, entra bem, ele vai acabar entrando. O Pedro hoje, acho que o Tite ele roda, todos os treinadores rodam de alguma maneira o elenco, porque tem muito jogo, e você tem o time dos grandes jogos, clássicos, finais. Hoje, no time dos grandes jogos do Flamengo, o Gabigol não está. É o Pedro com o Cebolinha. Mas o Gabigol vai ter chance nos outros jogos. Se ele aproveitar e começar a meter gol, ele ficar claramente melhor que o Pedro, ele vai ter chance. Ele pode até ganhar essa posição para os grandes jogos, mas para mim é claro que o Tite gosta mais do Pedro. Eu gosto mais do Gabigol, mas o Tite gosta mais do Pedro, sim. Como jogador, não estou nem dizendo outras coisas de relação. Ele acha o Pedro melhor. O Vamp acha que gosta até mais como pessoa também. O Vamp acha que ele não gosta e já teve a informação, inclusive. Mauro Betti me falou, não trabalha mais comigo, Mauro Betti que me contou. Foi o Mauro Betti que te falou que o Tite não gosta do Gabigol. Falou, Mauro Betti.
Ó, Botar na conta dele. eu ano passado, eu era a favor de botar o Gabigol um pouco no banco sim, porque eu não via comprometimento nenhum dele. Nenhum. Esse ano, eu vejo, Mauro, não sei se você concorda, um Gabigol tentando se motivar. Um Gabigol buscando, treinando nas férias, postando. Foi o primeiro a se reapresentar também no Flamengo. Eu tentaria dar uma confiança pro Gabigol para ver se voltaria a ser aquele Gabigol que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Você, seu titular, Pedro ou Gabigol? Pedro. Sem pensar duas vezes. Pela fase... Porque o Pedro também não tá numa boa fase, né? Pedro fez muito mais gols que o Gabigol no ano passado. O Gabigol... Pedro, nem discuto isso. Aliás, o Gabigol, dizer, impressionante a boa vontade que as pessoas têm com o Gabigol pelos feitos que ele tem pelo Flamengo. Os feitos que ele tem pelo Flamengo estão na história, palmas. Vou ter que fazer agora. Perdeu 4 pênaltis em menos de um ano. Domingo perdeu um pênalti batendo de forma até displicente. Ele sempre bate assim. Mauro, só um minuto que a gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César dizendo que pra ele o titular é o Pedro e falando sobre a fase do Gabigol. Bom, o Gabigol perdeu 4 pênaltis em menos de um ano. 3 defendidos pelos goleiros. Se você pegar antes disso, ele bateu mais de 50. Nenhum goleiro defendeu o pênalti dele. Nenhum goleiro. O último que tinha defendido o pênalti do Gabriel foi o César do Flamengo, Gabriel pelo Santos, em 2018. 19, 20, 21, 22. 4 temporadas, mais de 50 pênaltis, nenhum goleiro defendeu. A maioria dos goleiros ia para um lado, a bola para o outro, porque ele bate daquele jeito, ele espera o goleiro se movimentar. Só que os caras já estão percebendo. O Vinícius Dias do Volta Redonda defendeu ano passado. O Flamengo venceu por 3-1, ele fez 2 gols. Ele perdeu um pênalti. Depois estou na trave contra o Cruzeiro, Maracanã. O jogo foi 1-1. Depois ele perdeu contra o Rafael Grando, lá do Grêmio, na Copa do Brasil. Foi 2-0 o Flamengo e ele perdeu um pênalti. O goleiro defendeu. E agora, novamente, foi a vez do Léo Jardim. E as defesas acontecem como? Os goleiros agora esperam até o final. Quando ele chega muito perto da bola, não dá para dar muita violência no chute, porque ele está muito perto, ele vai ter que tocar no cantinho. E o goleiro espera até o final e vai lá e cata. Foi uma defesa até fácil pro Léo Jardim, porque foi muito bem, né? Uma elogia, que é o goleiro do Vasco. Mas ele só bate assim, não. Ele não bate só assim. Ele já bateu de várias maneiras. Bate cruzado, forte, no meio do gol, no alto. Então ele tem que diversificar as batidas de pênalti dele. E nesse jogo, é um clássico. O Flamengo não merecia vencer, o Vasco não merecia perder. O empate acho que foi justo pelo que foi o jogo no todo, tá? Mas você tem um pênalti aos 40 e poucos minutos, gente. Seu principal jogador, camisa 10 e tal. E nessa fase dele, não pode perder. Ainda mais daquela maneira. É um cacete no canto ali, tá um abraço, gol, leva os 3 pontos e acabou. Ninguém estaria falando mais sobre isso. E o pior depois é que aí ele vai dar entrevista na saída do campo e parece que não aconteceu nada. É uma tranquilidade, não aconteceu nada. Não parece que ele acabou de perder um pênalti e jogou 2 pontos no lixo, uma vitória sobre o maior rival do Flamengo, que é o Vasco. Quer dizer, é impressionante. Entendeu? Eu acho que tem muita coisa errada. Muita coisa errada e a fase dele, ele está se esforçando mais. E outra coisa, perdeu um gol feito, um passo do De La Cruz também, perdeu uma chance. Eu falei isso, ele perdeu, o De La Cruz botou ele na cara do gol. Pois é, perdeu. Então assim, o desempenho dele foi bom ali, ele tentou, mas não adianta só tentar. Ele tem que tentar e tem que fazer, cara. É um jogador caríssimo, ele custa muito dinheiro. Para entregar isso aí, é por isso que... É que eu acho que ele no auge, é muito melhor pro Flamengo do que o Pedro. Mas qual é o auge dele? 2019, 2020, Tá. 2022. Nós estamos em que ano? 2024, 2023 dele foi O horroroso. auge do Zico também, né? O Zico não joga mais, irmão. Então ele tem que voltar a jogar. O cara não tá jogando. É a realidade. E assim, e é impressionante que toda vez... Essa bola também estava impedido do Gerson, né? É impressionante. O cara está dentro da área, a bola vem no peito dele, domina, vira e faz o gol. Ele ajeita para o cara que vem de trás, aí o zagueiro intercepta. Não valeria, porque estava impedido. Pelo menos foi marcado impedimento. Mas assim, é sempre um toquinho a mais e tudo. O Léo Pereira, que foi um grande jogador, não só pelos 2 gols que tirou. Foi melhor, então. Mas jogou muito ele, jogou muito. Não só nesses 2 lances, não. Todo escanteio ele ganhava a bola na cabeça. O alto ele está impecável, foi muito bem. Ele deu construção, deu um passe de 3 dedos, jogou uma grande partida. Agora, acho que essa discussão para mim nem cabe, porque assim, o Pedro pelo menos entregou mais no ano passado, fez mais gols. E o Gabriel, acho que ele tem que recuperar a forma dele. Está tentando, mas não recuperou. E acho que eu sou contra jogar na carteirada, jogar pelo nome. Tem que jogar porque está jogando bola. E não está jogando bola. Não está jogando bola há muito tempo. Agora, Mauro César Pereira, antes de você sair, né, deixar a nossa mesa, temos informação com relação ao Léo Ortiz. Porque ontem o Flávio Prado recebeu a informação do Sérgio Loredo, não é isso, Bruno? É. Repórter lá de Bragança, de que estava fechado Léo Ortiz com o Flamengo.
E você veio na direção contrária, né? A gente acompanhou, você escreveu, e eu queria saber, realmente não tem nada fechado ainda? O que eu tenho que não tem nada fechado. Ontem não houve reunião, não houve nada. A única coisa que houve foi que um personagem envolvido nessas negociações sinalizou para o Flamengo que o Red Bull Bragantino estaria mais disposto a conversar, a flexibilizar, ou seja, a descer o valor que está pedindo. Mas não houve reunião ontem, não houve conversa, não houve nada. Se amanhã fechar, alguém dirá, como foi noticiado? Gente, a notícia hoje aqui não tem notícia. Não está fechado. Essa é a informação que eu tenho, não está fechado. A informação que você tem é que o Red Bull já aceita reduzir o valor. A informação que eu tenho é que o Red Bull... Não, eu não tenho essa informação, que chegou ao Flamengo chegou a informação de que o Red Bull estaria mais disposto a negociar, mas não houve negociação. Para mim não chegou nada de reduzir valor. Chegou para o Flamengo só isso, mas nada, não houve nada. Ontem não teve reunião, eles não conversaram, os clubes não se reuniram, não houve nada. Agora vai continuar essa novela. Mas é um jogador que o Flamengo ainda quer muito. Tanto quer que talvez nem contrate outro. Se não contratar esse, talvez fique com jogadores da base e não contrate outro zagueiro. É possível que não contrate nenhum zagueiro. Agora, fica até para tentar de novo no meio do ano, ou no meio do ano, quando abre a janela europeia de verdade, né, janela grande, né, trazer alguém de fora, talvez, algum jogador lá de fora. Você vai ter mais opções no mercado no meio do ano do que agora. Então, se não for o Léo Ortiz, é muito provável que o Flamengo não contrate outro zagueiro nesse momento, não. A não ser que surja alguma situação excepcional, uma oportunidade muito boa, mas é mais provável que ele fique com o zagueiro. Tem 3 jogadores da base, o Cleiton, o Carbone e o Iago. Esses 3 zagueiros podem ser utilizados pelo Tite, que tem o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, né? E tocar até o meio do ano, Carioca, um pouquinho de Libertadores ali, né? Do início de brasileiro, com essa rapaziada, e talvez trazer um cara no meio do ano. O Flamengo só quer o Léo Ortiz, o negócio deles é o Léo Ortiz. Eles estão obcecados pelo Léo Ortiz. É o Tite, né? Que convocou ele para a seleção e provavelmente... já falou, para trazer jogador que não for entrar, tá, não adianta. Mas, coloca os garotos. Ele prefere, tudo indica, os garotos do que botar um jogador ali que não tem nada a ver. Por isso que ele liberou o Pablo, que não combinava muito com o que eles queriam fazer, né? Foi pro Botafogo emprestado, o Flamengo ia pagar parte dos salários. E o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, mais um por metas. O Bragantino pedia 12, depois 10. Há quem diga que pode aceitar um pouco menos. Mas a notícia agora é que aceitaria 8 milhões e meio, né? Aceita 8,5. Tem uma diferença aí de 2,5. Só para te devolver a palavra, Mauro, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 4 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Mauro César Pereira dizendo: não há nada certo entre Léo Ortiz, Flamengo e Bragantino. Não está confirmado e a informação, né, Mauro, é de que o Bragantino teria aceitado, foi passado para o Flamengo, que o Bragantino teria aceitado reduzir os valores. Aceitaria conversar de uma forma mais flexível, significa que se reduziria de alguma maneira. Mas ninguém falou, não teve reunião ontem, não houve nenhum contato, não houve nada. Gente, para ter um negócio entre 2 clubes, os clubes têm que entrar num acordo. Aí tem que acertar algumas coisinhas, um valor. Um oferece 6 milhões de euros mais 1 milhão por metas. Que metas são essas? Porque quando você faz um acordo por metas, existem situações, por exemplo, o time A vai contratar o jogador do time B. Aí ele chega a um consenso de que o valor vai ser o valor X. Mas o time B, que vai vender, ele sabe que a torcida vai reclamar. Pô, é pouco, né? Metas. Aí você coloca metas impossíveis. Não, mas tem metas aqui, né? A torcida, não, foram 5 milhões, mas tem metas, né? Tem metas. Talvez nunca atinja aquelas metas, mas você dá um cala-boca, a torcida não enche o saco, não cobra. Pode ser isso. E pode ser uma coisa real. Não, metas factíveis que possam elevar o valor. Se o jogador for bem, né, eu estou comprando, o jogador for bem no meu time, eu te pago mais. Ok, também é uma situação até mais correta, né? É a correta. Que metas são essas? Então o Flamengo oferece 6 milhões mais um. O Bragantino está pedindo 10, 9, 12, números muito mais altos, tem uma distância grande ainda aí. Então os caras têm que chegar no acordo financeiro, definir que metas são essas, se tiver metas, forma de pagamento, como é que paga, em quantas vezes, de que maneira. Então falta tudo. Para ter um negócio fechado, falta tudo. Agora pode sair? Claro que pode sair. O Flamengo quer o jogador, o Bragantino não quer vender, o jogador quer ir para o Flamengo, pressiona para se transferir. Então é claro que o negócio pode sair amanhã, depois, ou no meio do ano, sei lá quando. Mas nesse momento a informação que eu tenho é que essa informação é que não houve nada, nenhuma reunião ontem. Como é que